Oi, estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. Apesar da quarentena, lentamente estamos voltando às aulas. E mais uma vez, nós, família, começamos a nos preocupar sobre o aprendizado dos nossos filhos. Vem a pergunta: como está o aprendizado do meu filho? Hoje nós vamos abordar o tema TDAH, o transtorno do déficit de atenção com e sem hiperatividade, que acomete em torno de 3 a 6% dos indivíduos no mundo, independente da região do globo terrestre. Quem faz o diagnóstico do TDAH? Bom, o neurologista infantil, mas também o psiquiatra infantil, ou ainda o pediatra com especialização em desenvolvimento que esteja atualizado no assunto e que devem conhecer as comorbidades que aparecem junto ao TDAH. O importante é ressaltar que não deve haver pressa no diagnóstico, porque é um rótulo que pode ficar por muito tempo. A apresentação do TDAH pode ser desatenta, hiperativa impulsiva e combinada. Apesar que o indivíduo na infância pode ter uma apresentação, por exemplo, a combinada, posteriormente na adolescência ele pode ter outra apresentação, por exemplo, a desatenta. Os sintomas, que são critérios para encaixar uma criança ou adolescente nesse diagnóstico, têm que ocorrer em pelo menos 2 locais diferentes e serem frequentes. Afinal, todos nós, em determinado momento, somos mais ou menos desatentos e distraídos. Os sintomas devem ter mais de 6 meses de duração, porque muitos indivíduos que estão em luto podem ter vários sintomas que simulam TDAH. Sejam mais pronunciados do que o esperado para o nível de desenvolvimento da criança, também isso é importante, porque obviamente toda criança de 4 anos é mais agitada, é mais dispersa, por isso que a gente só alfabetiza mais tarde. É importante também ressaltar que algumas doenças psiquiátricas, como a esquizofrenia, não tem como fazer o diagnóstico de TDAH. Fundamental ressaltarmos também que há prejuízo social e principalmente prejuízo acadêmico, senão não é TDAH. E no adulto, prejuízo no trabalho, senão não é TDAH. Os sintomas têm que iniciar antes dos 12 anos de idade. Não devemos apenas usar aquelas famosas escalas, porque as escalas são de triagem, não são diagnóstico. Nós temos como especialista conversar muito com a família, ver se o sintoma é frequente e principalmente se o sintoma prejudica a vida do indivíduo. Deve ter 6 ou mais dos seguintes critérios na infância ou 5 ou mais desses critérios que eu vou abordar nos adultos. Primeiro, comete erros por descuido na escola ou trabalho ou durante outras atividades. Por exemplo, o ansioso, ele vai cometer erros no começo da prova. O desatento já no fim da prova, por dificuldade de manter a atenção por muito tempo. Com relação à atividade lúdica, a dificuldade de manter a atividade em palestras, em conversas, leituras longas. É óbvio que as coisas que esse indivíduo gostar, ele vai ter uma facilidade de manter a atenção. Então é claro que crianças com TDAH, que gostam de determinados jogos eletrônicos, vão conseguir jogar por horas. Parece que essas crianças ou adolescentes não escutam quando você dirige palavras para eles. Parece distraído o tempo todo, divagando. Essas pessoas não seguem instruções, há uma dificuldade. Então não terminam tarefas escolares, não terminam tarefas domésticas quando a mãe pede, porque perde o foco de atenção no meio do caminho e esquece do que a mãe mandou. Com relação a organizar tarefas e atividades, eles são extremamente desorganizados e perdem o prazo de entrega de trabalhos. Não cumprem prazos no trabalho, no caso do adulto. Eles evitam ou não gostam ou são muito relutantes no envolvimento de tarefas que requerem manutenção do esforço mental durante longo período de tempo, com esforço mental constante. Por exemplo, a leitura de um livro longo, para eles isso é impossível. Perdem coisas o tempo todo, de lápis a telefones celulares. São esquecidos, esquecem tarefas escolares. No adulto, há o esquecimento de pagamento de contas. Com relação à impulsividade, frequentemente essas pessoas agitam os pés e as mãos, se remexem o tempo todo na cadeira. Frequentemente movimentam-se pela sala de aula, não param sentados. Agitam o ambiente. Muitas vezes correm,
se levantam o tempo todo, escalam as coisas. Nos adolescentes maiores e nos adultos, a queixa às vezes é de uma sensação de intensa inquietação. Muitas vezes não são capazes de participar de atividades de lazer calmamente. Eles estão sempre a 1000 por hora, não conseguem ficar ou permanecer tranquilos, se sentem desconfortáveis em situações como restaurantes, cinemas, reuniões prolongadas, falam sem parar, respondem antes da pergunta ser formulada. Aí entra o diferencial com o transtorno de ansiedade. Eles têm dificuldade de esperar a vez, como por exemplo nas filas, interrompem o tempo todo, se intrometem nas conversas o tempo todo. Atualmente, a gente considera o TDAH quando os sintomas surgem antes dos 12 anos. E agora a gente sabe que o TDAH pode surgir inclusive em crianças dentro do transtorno do espectro autista. Bom, a você que nos assiste, mais uma vez, obrigada, e qualquer dúvida, sugestão, entre em contato.